A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Verso 13. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou, amém? Diz assim, Êxodo 24:13. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Amém? Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Fecha teus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no teu santo nome, Senhor, que estamos aqui, Senhor, nesse lugar, Senhor. Viemos aqui para te adorar, para engrandecer o seu nome, Senhor. Para dizer, Senhor, que te amamos, que necessitamos de ti, Senhor. Entregamos, Senhor, já os louvores, Senhor, entoamos eles com os nossos lábios, Senhor, que confessaram, Senhor, nosso amor através das canções, Senhor. Também, Senhor, confessamos o nosso amor, Senhor, entregamos ele no momento do ofertório, Senhor. Agora, Pai, é o momento da mensagem. Fala conosco, Senhor, fala a cada um de nós, Senhor, toca em corações, que possamos entender, Senhor, esse silêncio, Senhor, que vai ser tratado durante essa mensagem, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trazer à luz, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, a tua vontade, o teu desejo, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, nada possa distrair, Senhor, nada possa tirar a atenção do meu irmão, da minha irmã, que ele possa compreender, Senhor, a mensagem que será passada, Senhor. Que a minha vida, Pai, também, Senhor, seja ela totalmente limpa, Senhor, eu totalmente esvaziado de mim, Senhor, que nada saia de mim, Senhor. Que tudo que venha acontecer, Senhor, seja fruto do teu Espírito, Senhor, para que possa produzir tudo aquilo, Senhor, que a tua palavra, Senhor, foi feita e foi realizada, Pai. Transformação, Senhor, de vida, Senhor, edificação, Pai, exortação, conhecimento, Senhor, mais de ti para sempre, Pai. Queremos agradecer e fazemos isso em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Moisés foi um homem separado por Deus. Deus separou um homem chamado Moisés. Separou esse homem para uma missão. E qual era a missão desse homem? A missão desse homem era libertar um povo que estava escravo há 430 anos. 430 anos escravos em uma terra estranha, no Egito. E Deus levanta Moisés, o libertador. Moisés tinha essa missão, a de tirar o povo do Egito e a retornar com esse povo, o povo de Deus, para Canaã, a terra que ele tinha dado a Abraão. Aquele povo havia peregrinado durante a seca, tinha se instalado no Egito, 430 anos ficaram ali. E, num determinado momento, se multiplicaram, num determinado momento, cresceram, ficaram muito numerosos. Faraó ficou com medo daquele povo tomar conta daquela terra do Egito. E fez então aquele povo de escravo. 430 anos, aquele povo ficou escravo, até que clamaram ao Senhor.
e Deus ouviu o clamor. E Deus levanta esse homem, Moisés. Moisés foi o condutor daquele povo. Mas nada foi fácil para a vida de Moisés. Moisés já estava com 80 anos, Moisés já estava com uma idade avançada, Moisés estava há 40 anos no deserto de Midian, Moisés agora era um pastor de ovelha, Moisés agora estava na casa de seu sogro, sacerdote Jetro, sacerdote do Senhor, casado com uma de suas filhas, Zípora, pastoreando ovelhas. Estava na tranquilidade, 40 anos no deserto, de forma tranquila, trabalhando, entendendo de Deus, mas não sabia que estava sendo preparado por ele para uma grande missão. Deus manda que ele retorne para o Egito, porque quase 40 anos ele viveu lá também. Os seus primeiros 40 anos de vida foram vividos no Egito. E foram vividos não como pastor, foram vividos como um príncipe. Ele viveu no palácio, cresceu, conheceu a cultura, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a guerrear. 40 anos, os primeiros 40 anos de vida, a infância, a juventude, a meia-idade, até que teve que sair corrido, fugido de lá. E depois desses outros 40 anos, na terra de Midian, já tranquilo, com 80 anos, Deus chama ele para uma missão. E ele, mesmo titubeando, mesmo num primeiro momento, ele falando, Senhor, mas eu não sei falar direito, tentando colocar empecilhos, ele aceitou aquela missão, aceitou ser o condutor daquele povo. E ele volta para o Egito, lá junto com seu irmão Arão. Ele vai ao povo que clamou ao Senhor, e fala dos planos de Deus. E aquele povo, mesmo depois de ter clamado, ficou ainda com dúvidas, porque Moisés já havia sumido durante um bom tempo e voltado. E aquele povo, mesmo que tenha clamado durante aquele tempo, para que um libertador viesse a tirá-lo dali, a clamar ao Senhor, eles ainda também ficaram em dúvida. Mas Moisés foi conquistando aquele povo devagarzinho. Mas não bastava apenas conquistar a confiança do povo. Ele tinha que agora ir até Faraó, falar com Faraó que ele tinha uma missão dada por Deus, pelo Senhor Deus, que era tirar o povo daquela terra. E foi uma missão árdua, difícil. Ele tentou argumentar, tentou algumas vezes e foi ao palácio falar com Faraó para que o povo fosse liberto de uma forma tranquila. Acontece que cada vez que ele ia, o coração de Faraó se endurecia. Então Deus resolveu lançar as pragas. E você conhece a história, foram 10 pragas. Até que na 10ª praga, a morte dos primogênitos, Faraó falou, vai embora, Moisés, leva esse povo daqui. E Moisés foi levando, foi conduzindo o povo. Só que durante o caminho dessa condução do povo, Faraó se irrita e vai atrás de Moisés. Chega um determinado momento que há um mar vermelho na frente, montanhas e o exército de Faraó vindo. E Deus abre o mar e aquele povo passa. Moisés passa com aquele povo, chega no deserto. Quando o exército de Faraó vai tentar passar também pelo mar, se fecham, as ondas se fecham e aquele exército é dizimado. Pois bem, Moisés agora se encontra no deserto. Depois de ter saído do Egito, depois do milagre da abertura do mar, depois da devastidão do exército egípcio, agora Moisés e o povo se encontravam no deserto. E aí, eis que Deus chama Moisés e lhe dá uma ordem. Veja, Êxodo 24, 12, o que diz? Diz assim, disse o Senhor a Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei, e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Deus agora dá uma ordem, olha, você vai subir no monte, você vai ficar aqui, eu vou te dar as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que eu escrevi. Para quê? Para a instrução daquele povo, para a orientação daquele povo. E aí, entramos em Êxodo 24, 13, o texto central que lemos. Moisés pegou Josué, seu auxiliar, e subiu
ao monte de Deus. Mas que monte era esse, pastor? O monte de Deus era o Monte Sinai. O Monte Sinai também era chamado de Monte Horebe. Era um pico de granito com uma altitude de 2.285 metros. Esse era o monte em que Deus tratava com Moisés, face a face. Acontece que antes de subir, de pegar Josué e ir ao monte, Moisés vai falar com Arão, e vai falar com Ur, e vai falar com as autoridades de Israel. Olha, vocês me esperem aqui no acampamento, aqui no deserto, porque Deus me chamou. Deus chamou a mim, e eu vou subir ao monte, e eu vou conversar com o Senhor. Enquanto eu estiver lá, vocês fiquem olhando o acampamento, vocês deem a instrução, vocês orientem o povo, vocês fiquem aqui, não deixem esse povo à deriva, que eu voltarei, eu retornarei. Ele incumbe Arão e Ur de resolver qualquer questão relativa àquele povo durante a sua ausência. Acontece que ele vai com Josué e sobe até um determinado momento, o Monte Sinai. E a palavra de vida diz que vem uma nuvem que cobre o monte. E a glória do Senhor permaneceu naquela nuvem. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chama Moisés do interior da nuvem. Diz que os olhos dos israelitas, eles conseguiam ver a glória do Senhor. Então Moisés entra na nuvem e ele sobe ao monte. E ele permanece naquele monte durante 40 dias e 40 noites. Isso é o que diz a palavra de vida. Então, quando ele sobe ao monte, começa ali uma conversa tete a tete de Moisés com o Senhor. E o Senhor quer tratar com ele algumas coisas, não só apenas entregar as tábuas das leis, porque era muito fácil, ele pegava as tábuas e falava: ó, Moisés, você vai e agora você desce com as tábuas da lei. Pronto, está aqui. No 7º dia a nuvem levou, desce agora, pode ir embora. Não, Deus começa a falar sobre várias coisas, mas principalmente, uma delas é sobre o tabernáculo. Deus queria habitar no meio do povo. Deus queria que houvesse uma casa no meio do povo de Israel. Só que Deus não faz nada pela metade. E Deus não faz de qualquer maneira. O nosso Deus é um Deus de detalhe. Ele é detalhista. Então, cada coisa que ele queria que fizesse com detalhes e da maneira que ele especificava. Por quê? Tudo tinha um motivo. E ele queria saber até onde aquele povo ia obedecer, até onde aquele povo ia ser leal para fazer tudo aquilo que Deus especificava para a feitura daquele tabernáculo. Mas antes ele começa a falar das ofertas também. Ele fala das ofertas que ele devia receber. E ele especifica também e detalha as ofertas. Ele fala, olha, ouro, prata, bronze, fios de tecido. E ele especifica as cores, azul, roxo, vermelho, pelos de cabra, peles de carneiro. Ele começa a especificar o azeite, o incenso, as pedras de ônix. Ele fala e vai instruindo Moisés a construir um santuário no qual ele iria habitar. E aí ele começa assim a dar detalhes e especifica os utensílios que deveriam fazer parte desse tabernáculo. Ele adverte para que façam tudo como Deus queria a Moisés. Ele especifica a Moisés, olha Moisés, eu quero que façam assim dessa maneira. E ele adverte, olha, faça da maneira que eu estou te falando. Ó, você vai fazer uma arca da aliança. É tipo uma espécie de cofre, uma caixa. Você lá vai colocar as tábuas da lei que eu vou te dar. Você vai colocar um vaso de maná e vai colocar a vara de Arão. Você vai também colocar em cima dela uma coisa chamada propiciatório, que era a cobertura da arca. Mas não era apenas uma tampa, seria um lugar onde os pecados seriam cobertos, o lugar da propiciação. Ele começa a falar da mesa de madeira de acácia, a mesa da propiciação, onde seriam colocados os pães da proposição, simbolizando que era
Deus quem supria a necessidade das 12 tribos que estavam ali. Começa a falar sobre o candelabro de ouro puro e batido. Tinha que ser ouro puro. Não era metade ouro, metade outro metal ou outra substância. Ouro puro e batido. Ele começou a falar das cortinas internas, das suas cores, medidas, tecidos. Começou a falar das tábuas. O véu interior, que separava o lugar dos santos do lugar santo. O véu exterior, que era pendurado na extremidade leste do lugar santo, que funcionava como porta da tenda, o altar de bronze, o átrio do tabernáculo, o azeite. Os utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia. E ele falou: Moisés, olha, você vai consagrar, e eles serão santos, e tudo que neles tocar vai ser santo. Manda Moisés ungir Arão, manda Moisés também ungir seus filhos, consagrar eles como sacerdotes, para que servissem dentro ali do templo. Só o sacerdote poderia entrar naquele templo, naquele tabernáculo. Deus também orienta Moisés a fabricar um incenso de mistura aromática. Olha, ele vai levar sal, será puro e santo. E aí ele fala: olha, eu escolhi a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, para que ele possa desenvolver os utensílios, para que ele possa executar, desenhar as pedras, para talhar, para esculpir. Eu enchi ele do Espírito de Deus. Eu escolhi ele e enchi ele do Espírito de Deus para que ele possa fazer isso. Mas ele também não vai fazer sozinho. Eu escolhi alguns homens, e dentre eles ao Eliabe. Ele vai ser o auxiliar de Bezalel, na execução desses utensílios, na talha, quando forem esculpir as pedras. Serão esses dois, e mais alguns artesãos. Adverte a Moisés que tudo devia ser exatamente como ele estava ordenando. Por fim ele fala: olha, agora manda dizer ao povo para que guardem os sábados. Sábado é o dia santo. Em 6 dias eu trabalhei, mas no 7º eu descansei. E eu quero que no 7º dia, esse dia seja consagrado a mim, ao Senhor. E esse dia vai ser marcado como uma aliança perpétua entre eu, Deus, e entre o meu povo. Pois em 6 dias eu fiz os céus e a terra, e no 7º eu não trabalhei e descansei. Quando ele termina de falar com Moisés no Monte Sinai, ele pega, aí sim, ele dá as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ele manda Moisés também, quando separasse Arão e seus filhos, que fizessem as túnicas de sacerdote. Especifica como elas deveriam ser feitas, porque aquela roupa ia conferir dignidade, honra. Ele especifica como é que seria essa consagração dos sacerdotes. Orienta sobre o dinheiro do resgate. E havia um recenseamento entre os hebreus. E cada um deles tinha que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida, quando ele fosse contado. Era correspondente a 6 gramas ou meio ciclo. E ele fala: olha, sendo dessa forma, nenhuma praga vai chegar a nenhum desses homens. Eles vão contribuir com essas 100 gramas. Sendo que os ricos e os pobres contribuirão da mesma maneira, de igual maneira. Esse valor vai servir como preço de propiciação e usado para serviço da tenda do encontro. Fala da bacia de bronze, onde deveriam ser lavadas as mãos. Onde deveriam lavar não só as mãos, mas também lavar todos os utensílios. Fala sobre o óleo sagrado para ungir.
para ungir a tenda, a arca da aliança, a mesa. Só que enquanto Deus falava com Moisés, especificando tudo, entregando as tábuas, o povo achou que Moisés estava demorando. O povo lá no acampamento cria que ele estava demorando demais. E aí o povo chega para Arão e fala assim: olha, Arão, cadê Moisés? Já tem tempo que ele não está aqui. Ele saiu, ele foi embora. Faz o seguinte, Arão, faz para nós um Deus. Faz um Deus para que possa nos conduzir. Pois o homem que nos tirou do Egito, esse Moisés aí, a gente não sabe onde é que ele está. Aí o que Arão faz? Arão foi orientado a tratar, junto com Ur, qualquer questão durante a ausência de Moisés. Arão fala: bom, tá legal. Faz o seguinte, tira os brincos de ouro das mulheres, dos filhos, filhas, trazem a mim. E todos tiraram tudo que era de ouro. Ele pegou, recebeu aquele ouro, fundiu aquele ouro e transformou tudo aquilo num ídolo. Ele modelou com uma ferramenta própria. E ele fez aquilo como uma forma de um bezerro. E aí ele fala: ó, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Ele edifica um altar diante do bezerro. E ainda anunciou: olha, amanhã vai ter uma festa. Amanhã vai ter uma festa para a gente celebrar esse Deus. A gente vai sacrificar e oferecer holocausto. A gente vai sentar, vai comer e vai beber. Depois a gente vai levantar e vai se entregar à farra. Só que Deus, lá no monte, estava vendo o que estava acontecendo. Moisés não sabia. Mas o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Deus sabe de todas as coisas que acontecem na vida de todos. O Senhor, lá de cima, conversando com Moisés, adverte Moisés: Moisés, desce, porque aquele povo que você tirou do Egito, ele se corrompeu. E aí já não era o povo de Deus, era o povo de Moisés. Deus se irou. Deus ficou muito, muito chateado. Ele ficou tão chateado que ele falou: olha, Moisés, eu tenho visto que esse povo é um povo obstinado, é um povo duro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a minha ira, vou fazer acender a minha ira contra esse povo. Eu vou destruir, depois eu vou fazer de ti uma grande nação. Moisés podia ter feito como Arão: beleza, faça isso então, Senhor, manda um fogo aí para destruir todo aquele povo. Não, Moisés fez diferente. Moisés começou a suplicar ao Senhor, começou a suplicar por aquele povo: Senhor, não se acenda a sua ira, Senhor, sobre aquele povo. O que os outros povos vão falar? O que os outros povos vão falar? O Senhor tira do Egito o seu povo, conduz até o deserto e traz aqui para se irar. Senhor, lembra de Abraão, Isaque, e lembra de Jacó. O Senhor fez uma promessa que faria os descendentes dele fossem numerosos como a estrela do céu, que lhes daria a terra que o Senhor prometeu, que seria herança para eles para sempre. Diz a palavra de vida que o Senhor voltou atrás. O Senhor voltou atrás daquela vontade, da ira que ele tinha de consumir aquele povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da lei. As tábuas tinham sido escritas com o dedo de Deus. E aí Josué ouve um barulho do povo gritando e disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Veja bem, essa história que eu comecei a contar, desde o chamamento do Senhor a Moisés no monte,
até a hora que Josué fala, olha, tem um barulho de guerra no acampamento, ela começa em Êxodo 24:12 e vai até Êxodo 32:17. Veja o que diz Êxodo 24:18. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. No espaço de tempo real, foram 40 dias e 40 noites. Mas no espaço de tempo das Escrituras, foram 8 capítulos e 266 versículos dessa história compilada. Mas eu não sei se você reparou algo curioso, porque é algo curioso nessa história, disso tudo que eu falei com vocês. No espaço de tempo da história em loco e da narrativa bíblica, nada se fala sobre Josué. Você pode procurar de Êxodo 24:12 até Êxodo 32:17. Não se fala mais em Josué. Josué sobe ao monte, fica até um trecho do monte, a nuvem cobre o monte. Moisés sobe com a nuvem. Depois dali não se fala mais em Josué. Deus começa a tratar com Moisés no cume do Monte Sinai, o povo no acampamento, onde Arão e Hur estavam tomando conta. E Josué, aonde Josué se encontrava? Você vai folhear 8 capítulos de 266 versículos e não vai achar aonde Josué estava. Aí, você não ficou se imaginando onde é que estava Josué? Porque foram 40 dias e 40 noites que Moisés permaneceu no monte. Eu penso que Josué ficou esse tempo todo sozinho, no meio do monte, sentado, aguardando Moisés descer. Quieto. E eu penso que ele teve, no mínimo, 3 motivos para isso, para ficar ali esperando. Primeiro motivo que eu vejo é porque Josué se deleitava em ficar o mais perto de Deus. De Gênesis 33:11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Êxodo 33:11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Diz que a palavra de vida que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava essa tenda de tenda do encontro. Quem quisesse consultar Moisés tinha que ir nessa tenda. E sempre que Moisés ia para lá, o povo se levantava aí e ele ia resolver esses questionamentos. Josué ia com ele. E ficava na porta. Não entrava, mas ficava ali próximo. Ficava próximo da tenda do encontro. Diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda também, enquanto o Senhor falava com Moisés também. Josué era um homem que ele ia além para ficar o mais próximo de Deus. Ele ia aonde ele podia ir. Ele não ia adiante, mas também não retrocedia. Ele ia o mais próximo que ele podia ficar de Deus. Ele respeitava o espaço de Moisés como seu Senhor, mas o prazer dele era servir Moisés e estar perto de Deus. Eu creio que um dos motivos que fez Josué ficar ali 40 dias e 40 noites foi o de estar perto do Senhor, saber que o Senhor estava perto, mesmo que ele não visse, mesmo que ele não falasse, mesmo que ele não se comunicasse com o Senhor, ele sabia que o Senhor estava ali, estava perto.
E aí eu passo para os dias de hoje. Tem muita gente querendo ficar perto do homem de Deus, da mulher de Deus, sabe-se lá se é homem de Deus ou mulher de Deus mesmo, mas longe da presença do Senhor. É um tal de oba-oba dentro das igrejas. O que importa é o homem e a mulher de Deus. O Deus do homem e da mulher já não é tão importante. Hoje há uma inversão de valores. Não são todas as igrejas, não são todas as pessoas, mas há uma inversão de valores. Eu fui numa confraternização no final do ano, e aí eu fui num lugar, e lá havia um pastor famoso que entrou no lugar. Aí quando ele entrou no lugar, algumas pessoas que estavam à mesa comigo, pastor fulano de tal está aí. Eu, amém. O pastor entrou tranquilo, estava até com uma calça jeans, tranquilo, bem simples, sentou lá com mais 2 colegas, estava no direito dele, no tempo dele, estava lá almoçando. Pô, você não pode ir lá comigo bater uma foto minha dele, não? Não, vou não, meu irmão. Bate lá uma foto minha. Eu falei, não vou não, procura outra pessoa para bater a sua foto. Por quê? Eu falei, não, porque eu não vou lá, não vou incomodar ele nesse momento. No momento que ele está ali, ele vai almoçar. Ah, mas eu queria tirar uma foto para ele, eu vou mandar aqui um zap aqui para minha irmã para dizer que ele está aqui. E eu fiquei pensando, será que ela vai na casa de Deus? Será que ela tem esse prazer todo em estar próximo de Deus? Porque eu senti prazer na boca e nos olhos daquela pessoa, em querer estar perto daquele homem. Um prazer que eu não vejo em muitas pessoas de virem para a casa do Senhor, de estarem na presença do Senhor. O prazer que eu vi naquela mulher foi um prazer diferente. Ela realmente estava se deleitando de estar ali na presença de um homem de Deus, segundo ela. Josué ficou perto, ficou no monte, não foi no cume, não subiu com Moisés, mas também não desceu. Até onde ele pôde, ele ficou, porque o que ele queria era se deleitar na presença do Senhor, o mais próximo que ele podia ficar. Eu vejo um segundo motivo para Josué ficar ali no monte, porque Josué confiava em Deus. Diz Números 14:30, nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Houve uma época na caminhada de Moisés com esse povo que ele junta 12 espias, 12 príncipes, um de cada tribo, para que eles fossem espiar a terra, para ver como é que estava a terra. Por incrível que pareça, 40 dias eles ficaram lá. 40 dias eles espiaram a terra. Depois eles trazem um relatório para Moisés e para a comunidade hebreia. Naquela terra realmente mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos, mas sempre tem mais, né? Mas eles começaram a apavorar. Olha, o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas, há gigantes naquela terra. E aí Calebe começa a dar uma palavra de ânimo, mas os outros que estavam com ele só indicavam um relatório negativo. Continuaram a falar de gigantes, disseram e se compararam a gafanhotos. O povo de Deus se comparando a gafanhoto. Sabe o que o povo fez? Se amedrontou. O povo queria voltar para o Egito, queria retroceder. Então Moisés e Arão se prostraram na terra, diante de todos os hebreus. E Josué e Calebe rasgaram as suas vestes e disseram: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Aí sabe o que a comunidade hebreia falou?
Vamos apedrejar esses caras. Eles são loucos. 2 malucos. Aí a glória do Senhor aparece naquele momento. E o Senhor começa a falar sobre a murmuração do povo e a descrença na vitória da conquista daquela terra. E aí Deus dá um decreto: olha, só vai entrar Josué e Calebe. Josué ficou no monte 40 dias e 40 noites, porque ele cria e confiava em Deus. Os olhos dele eram fitos no Senhor. A confiança dele estava no Senhor. Não estava no tamanho daqueles homens, da cidade fortificada. Não estava diante da dificuldade. Está difícil encontrar cristão que confia em Deus. A confiança está depositada em várias coisas. Nesse Natal, foi um casal lá em casa. Eu falo daquilo que eu vivo, por isso que eu conto histórias verídicas. Foi um casal lá em casa. Um casal com 2 filhos. Sempre disseram que foram cristãos. E a menina mais nova do casal, de 1 ano e 11 meses, assustada, com olheira, tossindo. Tá tudo bem, deve ter sido uma noite mal dormida. A mãe falou: olha, ela, desde pequenininha, ela não, sempre tem uma doença, sofre de um mal. Até que um dia eu levei ela numa igreja. Palavras dela. Eu levei ela numa igreja. Uma igreja do Reteté. Ela sabe que eu sou pastor da Nova Vida. Eu falei: ela falou: Lá fizeram uma oração. Olha, depois daquela oração na igreja do Reteté, nunca mais essa criança passou mal. Que confiança é essa, meu irmão? Uns confiam em cavalos, outros em carros. Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Ela foi confiar na igreja do Reteté. Josué confiava em Deus. Por isso ficou 40 dias e 40 noites ali. Terceiro motivo para que Josué ficasse ali é que Josué tinha um coração de servo. Diz Josué 24, 29. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. Depois que Josué leva aquele povo, entrando na terra de Canaã e conquistando o seu espaço, o seu domínio, já de idade avançada, ele convoca o povo que já estava estabelecido lá. E ele começa a falar com aquele povo sobre a aliança daquele povo com Deus, as conquistas que concedeu o Senhor àquele povo por estarem ali. Mas ele discorre também sobre as práticas nocivas da adoração de outros deuses, porque já estava havendo uma mistura, já havia uma certa junção, uma certa aceitação do povo hebreu de ter outros deuses também. E aí no meio do discurso ele profere que ele e sua casa, independente da escolha que o povo fizesse, ele ia seguir servindo o Senhor. Diz assim Josué 24, 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além dos Eufrates, e no Egito, e sirvam ao Senhor. Verso 15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu, Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor.
Josué tinha um coração de servo. Ele abriu mão do seu sonho, da sua vontade. Ter coração de servo é abrir mão do seu sonho, da sua vontade. É percorrer um caminho santo, um caminho zeloso. Porque Deus é santo e Deus é zeloso. O servo obedece. Josué fala, olha, vocês têm que obedecer. Depois ele se despede do povo. Depois cada um vai para a sua propriedade. Depois ele morre. Ele não abriu mão da sua santidade. Faça uma autocrítica da sua vida, da sua santidade. Mas eu quero voltar lá para Josué. Eu já te dei 3 motivos que eu creio que Josué ficou ali no monte. Para pensar. 40 dias e 40 noites no monte. Enquanto Moisés falava com Deus, o povo lá embaixo sentia a falta de Moisés e não de Deus, e falava com Arão. E o povo sentia a falta de Moisés e não de Deus. Aí o povo e aquelas autoridades que ficaram de tomar conta, elas se corromperam. No meio da murmuração do povo, cá embaixo, e no meio da presença de Deus com Moisés, lá em cima, havia um homem no meio do monte, e ele estava ali em meio ao silêncio. Em meio ao silêncio. Ele não tinha com quem falar, não tinha com quem conversar. O que ele ouvia? Brisa do vento, uma tempestade se chovesse. Ele só foi ouvir um barulho quando ele desceu, e o barulho veio do acampamento. 40 dias aquele homem ficou ali. Mas o que ele comeu? O que ele bebeu? Aonde se protegeu? Eu não sei. Eu só sei que ele confiou em Deus no meio do silêncio. Eu só sei que em meio ao silêncio, ele teve seu sustento. O que ele comeu, eu não sei. Eu sei que em meio ao silêncio, ele teve a sua proteção. Eu sei que em meio ao silêncio, Deus lhe deu segurança. Ele não se preocupou com o tempo, com as condições de estadia, com as condições climáticas, calor, frio, vento, com o seu sustento, com a fome. Ele não se desesperou, não diz nada. Não diz nada. E ele desce e fala, olha, eu vi um barulho. Ele não fica reclamando quando Moisés desce, pô, você demorou um tempão, eu estou aqui embaixo, eu estou aqui no meio do monte, não comi nada, estou 40 dias aqui, ó, olha como é que eu estou magrinho, estou passando até mal, estou desidratado. Não. Diz a palavra que ele desceu e ele ouviu um barulho lá no acampamento. Josué, durante 40 dias e 40 noites, foi forjado no meio do silêncio. Eu vou dizer para você uma coisa: o silêncio do Senhor é ensurdecedor. É ensurdecedor saber do silêncio do Senhor. O pastor falou aqui em cima, eu não combinei nada com ele. 10 anos se passaram, e aí? Você desistiu daquilo que você está orando? O que você fez durante esses 10 anos? O que você produziu durante esses 10 anos? O seu coração ficou voltado para o que durante esses 10 anos? Pastor, olha, 10 anos, 9 eu murmurei, 1 eu dormi. Deus te sustentou durante 10 anos. Deus pode não ter falado, mas o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio do Senhor também é resposta. Tem gente que reclama, que quer ouvir Deus,
fica batendo de porta em porta, procurando Deus. Deus está aqui, ó. Está aí. Em meio ao silêncio, um homem foi forjado. Em meio ao silêncio, um homem não se corrompeu, não reclamou, não murmurou. Foi em meio ao silêncio que Deus falou com ele. Foi em meio ao silêncio. Porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem ele confiava, ele sabia em quem ele se deleitava. E seu coração era voltado para Deus. É em meio ao silêncio, meu irmão, que Deus age. É em meio ao silêncio que Deus está trabalhando na sua vida. É na hora que você deita e chora e fica pensando, Senhor, até agora nada. Você que pensa errado, meu irmão. O Senhor está trabalhando. Enquanto você está chorando, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em seu favor. Deus trabalha em favor do povo dele, daqueles que o amam verdadeiramente. Não desista, porque Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, Ele está falando. Ele está falando para você hoje, através dessa mensagem. Olha, no meio do silêncio eu trabalhei. Foram 40 dias e 40 noites que eu sustentei meu servo. E eu levantei esse meu servo. Porque depois que Moisés morre, o Espírito de Deus estava sobre Josué. E Josué vai seguindo, e vai caminhando, e vai liderando aquele povo para que conquistasse a terra. Foi necessário os 40 dias e 40 noites, naquele monte, sozinho. Foi necessário para forjar o caráter, para forjar o discípulo, o servo, para forjar o líder de uma nação. O trabalho do Senhor é no silêncio, é quieto, mas é ensurdecedor, porque incomoda. Não se deixe incomodar pelo silêncio do Senhor, não murmure, não fique preocupado, coloque seu coração, a sua vida diante dEle, se deleite apenas na sua presença. Você já está aqui, respirando, alimentado, sendo sustentado. É no meio do silêncio, em meio a Ele. É em meio a Ele que Deus trabalha. É em meio ao silêncio. Hoje é 29 de dezembro de 2019. Está se acabando uma década, se findando um ano. É a época do balanço, né? A gente faz um balanço. Há um ano atrás eu fiz alguns planos na minha vida. E eu estava conversando com a minha esposa que a gente tinha feito alguns planos. A gente nunca fez planos anuais na nossa vida não, mas a gente resolveu fazer em família um plano anual. Em janeiro mesmo já foi quebrado tudo aquilo que a gente imaginava. Porque Deus trabalhou de uma maneira, Deus mexeu de uma maneira, tirando tudo aquilo que a gente tinha pensado, planejado da nossa vida e colocando o plano dele, porque entregamos a ele, porque fizemos um propósito de entregar a ele. Senhor, toma a nossa vida, a gente tem essa ideia aqui, mas Senhor, faz a tua vontade. Final de janeiro já estava Deus falando. Não se preocupe com o silêncio de Deus, não se preocupe, porque é no meio dele que ele trabalha. O ano que vai entrar, não se preocupe. Não se preocupe. Só coloque a sua vida na presença do Senhor. Coloque a sua questão para que o Senhor possa tratar, para que o Senhor possa cuidar. Seja zeloso com as coisas de Deus. Seja zeloso com a casa do Senhor. Se deleite na presença na hora dos louvores, ouça as mensagens. Fique alegre a vir à casa do Senhor. Alegre na hora da oferta.
É em meio ao silêncio. Em meio ao silêncio que Deus trabalha. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Você que está aí, estava pensando em desistir, estava fazendo balanço aí do ano aí, estava tudo negativo. Você nem sabe, mas Deus está te preparando. Deus está te preparando para algo maior. Fique tranquilo que em meio ao silêncio Deus trabalha. Feche teus olhos. É você e Deus. Só você e Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque no meio do silêncio, no meio do seu silêncio e na solidão, Senhor, Tu estás lá. Estava com Josué naquele monte. Está comigo, está com meus irmãos. Que o coração do seu povo não seja um coração murmurador. Que o relatório do seu povo não seja um relatório negativo. Porque as coisas não aconteceram. Elas aconteceram, Senhor. Estamos aqui ouvindo a Tua palavra, tendo a oportunidade de louvá-lo, de engrandecer o Seu nome, Senhor.